Olá pessoal, eletricidade básica. Aqui nós temos dois exercícios, tá? Eu coloquei aqui o emulador lá no Moodle, tá? E a gente vai resolver esses exercícios. Claro que a gente poderia colocar direto na calculadora, né? E fazer por aqui. Mas a ideia é fazer a conversão aqui dos números em potência de 10, né? Para vocês aprenderem. Então, vou pegar uma caneta aqui e aqui nós vamos transformar cada um desses números em potência de 10. Para relembrar, potência de 10, a gente tem que caminhar com a vírgula, né? Se eu estou aumentando o número, eu tenho que diminuir o expoente. Então, esse primeiro número nós poderíamos escrever o seguinte: 0,0004 vezes 10 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1, né? Então, se eu vou lá na minha calculadora e escrevo 10 elevado a zero, então é 1. E isso daqui vezes 1 é isso daqui. Bom, depois a ideia é, à medida que eu caminho com a vírgula, eu vou aumentando o número, eu tenho que diminuir o expoente. Então, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Então, aqui nós temos 4 vezes 10 a menos 4. Então, eu posso escrever 4 vezes 10 a menos 4. O nosso segundo número é esse número aqui, é 700, né? E 700 vezes 10 a zero, que é 1, né? 700 vezes 1 é 700. Aqui nós podemos diminuir, processo inverso, agora eu estou diminuindo o número, né? Vou deixar ele 7 vezes 10, o que? A menos 2, porque, perdão, a 2, né? Estou diminuindo o número, eu estou aumentando o expoente, é sempre o processo inverso. Então, a vírgula está aqui, né? Caminho uma vez, caminho duas vezes, portanto, 7 vezes 10 a segunda, porque eu caminhei duas vezes com a vírgula. Estou diminuindo o número, eu estou aumentando o expoente. Tudo bem? Vamos para o terceiro número, é o 0,0032 vezes 10 a zero. Então, aqui eu estou aumentando o número, diminuo o expoente aqui. Então, vai ficar a 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Então, eu posso escrever 32 vezes 10 a menos 4. O próximo número é o 800 mil. Então, 123.123, 800 mil. 800 mil, 123 vezes 10 a zero. Isso daqui, agora eu vou diminuir o número, eu tenho que aumentar o meu expoente. Vou caminhar com a vírgula está aqui, caminhar 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então eu posso escrever esse número como 8 vezes 10 a quinta, ok? Bom, para finalizar esse último número aqui, 0,001 vezes 10 a zero, a mesma coisa. Agora eu vou aumentar o número é diminuir o expoente. Então, vou diminuir 1, 2, 3. Então, esse número é 1 vezes 10 a menos 3. Perfeito? Bom, agora nós vamos substituir cada um desses números pelo expoente, tá bom? Então, o item A eu posso representar como 0,004 por 4 vezes 10 a menos 4, vezes 7 vezes 10 a segunda, vezes 0,032, eu posso representar como 32 vezes 10 a menos 4. Tudo isso daqui dividido por quantos? Tudo isso dividido por 8 vezes 10 a quinta,
8 vezes 10 à quinta, vezes, né, ou multiplicação aqui, de quanto? 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, fazendo aqui, eu tenho 4 vezes 7 vezes 32. Nós podemos, se você tivesse uma calculadora simples, que não tivesse exponencial, você faria 4, ou na mão, né? 4 vezes 7 vezes 32. Isso daqui vai dar 896. Então, eu multipliquei esse e esse, né? Dá 896 vezes. Veja que todas as bases aqui são a mesma, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Portanto, mantém-se a base e somas os expoentes. Vezes 10, menos 4 com menos 4 dá menos 8. Menos 8 com 2 dá menos 6. Tudo bem? Dividido por quanto? Por 8 vezes 1, estou pegando esse e multiplicando por esse, dá 8, vezes 10, que é a base, 5 com menos 3, dá 2 positivo. Tudo bem? Agora, o que nós podemos fazer? Esse número aqui pode ser representado. Eu vou fazer essa divisão aqui, 896, dividido por 8, dividido por 8. Então, eu tenho 112. Então, 112 vezes 10 a menos 6, o que está em cima permanece. E esse que está dividindo, ele passa multiplicando com o sinal trocado, menos 2. Então, qualquer número que vai para cima, se o número é positivo e vai para cima, ele vai com o sinal trocado, ele vai negativo. Se eu quero representar esse número lá embaixo, passo ele, né, multiplicando aqui com o sinal trocado, mais 6. Poderia fazer isso, né? Mas aqui, a ideia é subir esse número com expoente positivo, então o final vai ficar quanto aqui? Vai ficar 112 vezes 10 a menos 8. Esse já seria um resultado, ou se você quiser, né, diminuir esse número para escrever ele como 1, né, a vírgula está aqui, caminhar 1, 2, diminuir o número, eu aumento o expoente. Eu poderia escrever 1,12 nesse caso, vezes 10, diminuir o expoente 2 vezes, então fica menos 6, tá bom? Então, menos 7, menos 6. Caminhei 2 casas ali. Então, eu poderia escrever esse número desta forma, né? Ou desta forma, ok? Então, essa seria a resposta do item A. Vamos para o item B. Aqui eu tenho 54.000, né? Então, a vírgula está aqui. Eu vou escrever esse número. Já vou fazer agora direto, vocês entenderam a ideia aqui. Então, o item B, eu vou fazer essa divisão aqui. Primeiro, a vírgula está aqui. Eu vou caminhar 1, 2, 3. Vou caminhar 3 vezes. Então, estou diminuindo o número, eu tenho que aumentar o expoente. Então, esse número vai ficar, no item B, vai ficar 54 vezes 10, o quê? A terceira. Ou seja, 10 a primeira, 10 a segunda, 10 a terceira. A vírgula ficaria aqui, 54 vezes 10 a terceira. Isso aqui multiplicado por mesmo processo aqui. A vírgula está aqui, né? A vírgula estando aqui, caminha 1, 2, 3. 34 vezes 10 a terceira. 34 vezes 10 a terceira. Embaixo, aqui, 0,02. Como é que eu posso representar 0,02? Eu posso representar, a vírgula está aqui, caminha 1, 2 vezes. Então, estou aumentando o número para 2 vezes 10. Eu caminhei 2 vezes. Então, menos 1, 10 elevado a 0 aqui, né? 10 elevado a menos 1.
10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2. Vezes, agora esse daqui é o processo inverso, a vírgula está aqui, eu estou diminuindo o número e aumentando o expoente. Diminuindo em quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso escrever esse número como 4 vezes 10 à quinta. Então, sempre que eu diminuo o número, eu somo o expoente. 10 a 0, 10 a 1, 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta. Tudo bem? Agora nós vamos fazer essa multiplicação, supondo que você não tivesse uma calculadora científica, você iria fazer 54 vezes 34, 54 vezes 34, né, a esse número aqui, igual dá 1836. 1836 dividido por 2 vezes 4, que é 8. Eu estou pegando somente aqui, né, esses dois números, dividido por 8. Isso daqui me dá 229,5. Veja aqui, pessoal, toma cuidado. Qualquer calculadora, né, a primeira calculadora que vocês terão provavelmente será uma Casio, uma desse tipo, desse padrão aqui. Aqui no sistema americano é o contrário. O ponto é vírgula. Então, muitas pessoas se confundem com isso, né, os iniciantes aí. Então, aqui eu tenho 229,5. Então, ponto no sistema americano é vírgula. Então, 229,5. Tudo bem? Então, eu vou representar esse número como 229,5. Agora, vezes, vamos somar expoente. 10 a terceira com 10 a terceira, vezes 10 a sexta. Vezes, veja, aqui eu tenho embaixo 10 a quinta com 10 a menos 2, daria 10 a terceira aqui embaixo, né? Então, estou fazendo direto para a gente ganhar tempo. 10 a quinta com 10 a menos 2 daria 10 a terceira embaixo. 10 a terceira embaixo vai para cima, 10 a menos 3 aqui. Tudo bem? Então, eu troco, subo ele, mas eu tenho que trocar o expoente. Se ele era positivo embaixo, ele tem que virar negativo em cima. Tudo bem? Então, eu posso escrever esse número ainda como 229,5 vezes a base é a mesma, eu somo os expoentes, 6 em menos 3 dá 3 positivo. Ou eu posso escrever 229. Esse número aqui, ó, 229,5, coloca algumas casas aqui, né? Então, ó, caminhando a vírgula, né? Aumentando o número, eu tenho que diminuir o expoente. Então, vai ficar vírgula aqui, 10 a segunda, vírgula aqui, 10 a primeira, 10 a 0, que é 1. Então, eu poderia escrever esse número como 229.500. Então, 229.500. Ou, de forma similar, eu poderia caminhar a vírgula para cá. Caminhando a vírgula para cá, 10 a terceira, estou diminuindo o número, eu tenho que aumentar o expoente. 10 a quarta, 10 a quinta. Então, 2,295 vezes 10 a quinta. Tudo bem? Bom, vamos aprender a usar a nossa calculadora para finalizar a aula aqui. Tudo bem? Então, como é que eu faria essas operações aqui na calculadora? Primeira coisa, o que está em cima, eu tenho que abrir o parênteses. Então, vou abrir o parênteses e vou escrever 0,1234, certo? 304 vezes 700 vezes 0,0032. Fecha o parênteses aqui, ó. Fechou o parênteses. Dividido. Abre parênteses novamente. Sempre que eu tenho mais de um número aqui, eu tenho que dividir
eu tenho que abrir e fechar parênteses. Abre parênteses. 800 mil. 800, 1, 2, 3, vezes 0,001. 0,001. Fecho parênteses. Igual. Isso daqui dá... nós erramos aqui em alguma coisa, né? Aqui, faltou o... não pegou o 32 aqui, ó. Não pegou o... ficou 0,003. Faltou um doisinho aqui, ó. Faltou um doisinho, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, daí você tem que escrever tudo de novo, tá? 800, 1, 2, 3, vezes 0,001. Fecha parênteses. Igual. Olha lá. 1,12 vezes 10 a menos 6. Né? Aqui é ruim, né? Porque às vezes a gente aperta e não vai. Mas, olha lá. 1,12 vezes 10 a menos 6 é a nossa resposta para você conferir se as suas questões estão corretas, né? Suas respostas estão corretas. Bom, aqui novamente, 54, vamos para a próxima. Abre parênteses em cima. 54. 1, 2, 3. 54 mil vezes 34. 1, 2, 3. Fecha parênteses. Dividido. Abre parênteses. 0,02 vezes 400. 1, 2, 3. 400 mil. Fechou parênteses. Igual. Então, nós temos 22.500. Novamente, ó, ficou aqui 0, coloquei... errei de novo na conta aqui, ó. 34, ficou 3.400. E na verdade é 3.400. Cliquei e não foi o 0, né? Então sempre prestar atenção na conta, dividido por 0,02 vezes 400. Presta atenção no 0. 1, 2, 3. Fechou parênteses. Igual. Olha lá. Olha só. Não confunda. O vírgula é ponto e o ponto é vírgula. Então a vírgula está aqui, dá 229.500, tá? Aqui seria dessa forma, um ponto aqui, vírgula aqui. É o contrário na calculadora, né? Ou aqui, pessoal, nós podemos pressionar essa tecla escrito ENG. Ele vai colocar na notação de engenharia que nós vimos na sala, que é sempre múltiplos de 3. Então fica 229,5 vezes 10 a terceira, tá? 229, né? Ponto é vírgula, 209,5 vezes 10 a terceira, que foi esse primeiro resultado nosso. Ou eu poderia escrever aqui, caminhando essa casa, a próxima, se eu clicar aqui em Shift e na setinha, ele vai diminuir de 3 casas aqui. Então, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta. Então, esse número também pode ser escrito como, na notação de engenharia, 0,229 vezes 10 a sexta. Tá bom? Então, clica aqui em Shift, vai ficar aqui, ó, marcar Shift, clica aqui em Eng, essa setinha para trás, então ele vai marcar 0,02295 vezes 10 a sexta, tá bom? Então, é caminhar essa casa de múltiplo de 3. Quero aumentar, não quero deixar assim. Pressiona Eng, ele caminha 3 casas. Quero voltar aqui, tá? Então, esse número também, a outra forma de representar é caminhar essa casa 1, 2, 3. Isso daqui, 0,229
2, 2, 9, 5 vezes 10, caminhei uma, 10 a quarta, caminhei outra, 10 a quinta, caminhei outra, 10 a sexta, a vírgula pararia aqui, vezes 10 a sexta. Tudo bem? Então, esse é os exemplos de hoje. Até mais.